Sejam muito bem-vindos ao podcast do professor de ciclismo indoor. Mais uma vez com vocês aqui agora no seu tocador preferido e no YouTube. Oi, mãe, estou no YouTube também. E lógico, né? Eu não gosto de aparecer sozinho. Hoje o nosso podcast é um pouco diferente, né? Normalmente eu trago o Vini Tubarão lá de Itajubá, que fala até para os cotovelos. Eu trago a Paulinha para trazer uma certa beleza para o nosso podcast, né? Afinal, ó, eu sozinho aqui na tela, você que está me vendo no YouTube agora, deve estar pensando, né? Eu não estou sozinho porque meu amigo está aqui em cima, mas ao meu lado falta um pouco de beleza, né? Falta a minha querida esposa. Hoje nós faremos um podcast dueto, né? Porque acho que se deixasse, a gente começou a bater um papo antes, se deixasse, a gente ia até amanhã falando sobre metodologia, carreira, gestão e liderança para o professor de ciclismo indoor. Então, você, professor de ciclismo indoor, que está ouvindo agora eu falando, fazendo essa abertura desse podcast, se liga, porque hoje meu grande amigo Rodrigo Chiaradia, pai, professor, gestor, criador do programa de ciclismo indoor Bike Class, segundo ele, concorrente do RPM, mentira, ex-atleta de futebol, atleta profissional e amador de futebol em Campinas, porque o cara ainda é boleiro fudido, e nós falamos que para fazer uma média aqui, nós vamos falar que ele é, com muito orgulho, marido da Bel, né? Que é quem toca a casa lá. O Rodrigo só faz o que ela manda, gente. Rodrigo, fala um oi pro pessoal aí e seja muito bem-vindo ao podcast do professor de ciclismo indoor, cara. Gostei que você falou quem manda, isso mesmo, é a Bel que manda, só sigo ordens. Aqui também. Bom, é um prazer estar aqui. Prazer, obrigado pelo convite, você é meu brotherzaço, né? Muito bom poder contribuir aí e compartilhar um pouquinho das experiências. Sucesso. Pô, a gente postergou pra caramba. E no fim, aquele podcast que a gente ia fazer com todo mundo ainda não saiu, né, velho? Ainda Exato. não saiu. Fala sério, né? É duro arrumar agenda de gente importante, né? O importante é que a gente está aqui hoje. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto, meu, que poucos professores prestam atenção, né, cara? Às vezes você é professor de ciclismo indoor, já trabalha com alguma metodologia, a gente vai falar sobre a importância disso. Algumas pessoas não têm, referência de futuro, e a gente vai falar sobre carreira. A gente vai falar um pouco sobre gestão da sua vida, gestão de academia, aquela pessoa que quer migrar para a gestão, o que ela precisa. E, lógico, né, para você finalizar esse caminho, você precisa de ser um grande líder, ser uma pessoa que inspira pessoas e que ajuda pessoas a chegarem onde elas querem. E hoje, né, nesse podcast que vai ao ar segunda-feira, dia 2 de agosto, se não me engano, é isso aí, dia 2. Que massa. Já está fresquíssimo aí, né? O dia 2 de agosto, 9h30 da manhã. Você também pode ver esse podcast pelo YouTube. Você que não é muito ligado a ouvir, gosta de ver, você pode ir lá ver a gente lá no YouTube, no canal do Universo do Ciclismo Indoor. Acertei o nome, viu, Kenad? Acertei o nome do... Top, hein? Sem querer, eu botei UCI. Olha, Union Cyclist International, né? Universo do Ciclismo Indoor. Você pode ir lá assistir também esse podcast. Mas para a gente começar essa conversa, né, cara, porque o Chiaradia, desses 4 pontos que eu citei, tem muita história para contar. Chiaradia, conta um pouco de você, um pouco da sua jornada aí como profissional e, enfim, fala um pouco de você aí para o pessoal que está ouvindo o podcast. Muito bom, vou resumir, tá? Porque todo mineiro gosta de falar muito, né? Você sabe disso. Mas eu vou fazer um resumo do Tubarão que eu digo, né? Conheço o Vini de uma longa jornada. Eu divido um pouco da minha carreira, assim, da minha história, em 3 momentos. Primeiro, eu sou mineiro, né? Lá do sul de Minas, também sou de Itajubá, coincidentemente da terra do Vini. Eu sou casado já há 12 anos, tenho 3 filhos, né? Uma enteada e 2 filhos com a minha esposa. E moro em Campinas há 12 anos. Eu sou casado há 10 anos. Moro em Campinas há 12 anos. E a minha história ela tem 3 momentos. Então, ela tem o momento do sonho, o momento da oportunidade e o momento da dedicação. Se eu fosse resumir em 3 momentos a minha história, eu resumiria nessas 3 palavras. O sonho era de que
eu sou de uma família humilde, né? Meu pai foi um ex-atleta, mas que não foi bem sucedido financeiramente. Ele foi jogador profissional, mas viveu 25 anos na estrada como caminhoneiro, né? Por não ter estudado. A minha mãe é costureira, então eu sou a primeira geração da minha casa que teve uma graduação. E o sonho era de que eu precisava construir um futuro para mim e para minha família, né? Então eu tinha esse sonho, essa ambição de crescer, de ser alguém. E eu sabia que eu precisava vir para um centro maior. Então eu tinha um sonho em trabalhar fora da minha cidade, em buscar outros lugares. A oportunidade foi quando eu tive a chance de vir para Campinas. Eu namorava com a minha esposa na época, ela passou no mestrado no Unicamp, ela faltou indo para Campinas. Eu falei, então estou indo com você, porque é a minha chance, né? Tinha me formado, tinha feito já pós-graduações, enfim. E foi uma oportunidade muito boa, muito. Eu falo que a oportunidade ela é que nem um trem, né? Ele passa. Se você não agarra, ele vai, e aí você tem que esperar uma outra e talvez não volte. E eu agarrei as oportunidades de vir para cá, me inseri no mercado de trabalho. E o segundo momento, o terceiro momento foi a dedicação. O quanto eu me dediquei, talvez para ter as vitórias que eu tive, o quanto eu me dediquei a me aproximar das pessoas, né? Você é uma delas, eu conheço você desde 2009, então já são mais de 10 anos de amizade aí, e você já era uma referência para mim quando eu cheguei aqui, então essa dedicação em mostrar os meus valores, mostrar um pouco da minha competência, me trouxe até aqui hoje, podendo falar para você, compartilhar a minha experiência com você. Hoje acredito que eu tenha um nome a zelar aqui em Campinas e região, as pessoas me conhecem, né? Sabem que eu sou, conhecem o meu trabalho. E então eu divido a história desses 3 momentos, né? O sonho, né, de morar no interior de uma cidade pequena, o sonho em conquistar, em realmente viver da minha profissão, da minha paixão, o momento da oportunidade, porque a gente tem que estar preparado para a oportunidade, né? Para agarrar a oportunidade, e ela aparece mesmo para quem se dedica, para quem se entrega. E o momento realmente que eu enfiei a cabeça e falei, cara, quero ser alguém referência no que eu faço, quero ser alguém que as pessoas falem o meu nome, quero ser alguém que as pessoas indiquem o meu trabalho, e graças a Deus isso vem dando muito certo. Cara, mais ou menos assim o resumo. Ó, eu vou te falar que assim, ó, eu lembro que você chegou com o Celso num workshop lá na Companhia Atlética. Tava eu e a Raquel Bonetti, tá ligado? E tipo, você chegou, a gente tinha falado de você pro Celso, porque o Celso estava com um problemaço na ginástica dele, ele tinha procurado a Raquel, e a gente falou, ó, tem um moleque vindo aí que, meu, tá com fome do negócio, né, cara? E eu lembro de você, tipo, meio atrás do Celso, chegando ali naquele momento, e, cara, se não me falha a memória, foi o dia que eu conheci a Paulinha, velho. É mesmo? Pô, foi naquele workshop, exatamente, foi naquele workshop que eu conheci a Paulinha, velho. Entendeu? Então, olha tipo, eu lembro, cara, de você chegando atrás, tipo, molecão, né, velho? Porque, pô, né? 12 anos, pô. Né, velho? 12 anos. E então, pô, é uma honra aí, né, cara? Ouvir, né, essa sua história, cara, porque, pô, quantas pessoas estão ouvindo a gente aqui nesse podcast, ouvindo a gente pelo YouTube, cara, e falam, não, porque eu moro numa cidade pequena, porque a pessoa, ela acha 1 milhão de desculpas, objeções, ela cria dentro da cabeça dela, ao invés dela plantar essa semente que você plantou do tipo, não, eu vou vencer e vou ajudar quem eu tiver que ajudar, fazer o que eu tiver que fazer, né? Puta, animal, cara. Exato. Puta história. Gente, para vocês que não conhecem o Rodrigo, tudo bem que o Instagram dele, meu, ele virou pai no Instagram dele, porque no Instagram dele só aparece a menina dele, que por sinal é um bibelô, entendeu? Não é? Porque assim, o Instagram dele só tem ele treinando e a filha dele, entendeu? Então, e o Gabriel, claro, né, mano? Então, tipo, só tem as crianças. Mas, enfim, meu, sigam ele lá, porque tudo que você perguntar para ele lá, ele vai te responder, entendeu? Então, com certeza. Ô, Bro, vamos começar então esse super bate-papo aí. A primeira parte da nossa conversa, né, meu? Eu dividi esse podcast em 4 partes, gente. Vocês vão gostar muito desse formato. São poucas pessoas que a gente consegue fazer isso, porque são poucas pessoas que conseguem ter vários assuntos, né? E a primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a importância de uma metodologia. Rodrigo, sabe que o nosso podcast é para o professor de ciclismo indoor, né, velho? Então, nós vamos falar muito aqui de ciclismo indoor. Não tem programa, não tem nada, pelo contrário, eu já até convidei o Cello, porque eu quero que ele conte a história dele, bro.
da transição do ciclismo indoor para spin, que eu quero isso aqui. Sensacional, Eu quero isso aqui, sabe? E nós vamos gravar com os meninos, eu vou montar o grupo lá depois. Conta para mim aí, velho, na sua opinião, né, cara, como profissional e desde que você veio lá de Itajubá com todo esse desejo, a sua opinião sobre a importância de uma metodologia para o professor de ciclismo indoor, vai. Conta aí, como é que isso reflete para você? Cara, eu como todo professor, quando você faz um curso, um treinamento, eu fiz alguns de ciclismo indoor, né? Fiz o RPM, fiz um curso dos germanos aqui, fiz um mini workshop que teve também em postos de ciclismo indoor, que eram outros com outras filosofias. E quando você faz um curso, você entende uma metodologia, você aprende uma metodologia, mas talvez você não dê valor devido a ela. Vou explicar o porquê. Quando eu fui para a prática, eu fui realmente para campo, dar aula, e eu fiz um curso que muitas vezes é um curso de informação e não um curso de formação. Eu gosto muito de destacar o que é um curso de informação e que é um curso de formação, uma capacitação. A maioria dos cursos eles são só de informação, eu só informo você como fazer, mas talvez eu não te capacite a fazer. O RPM é bem diferente, né? Vou dar o exemplo da Liz Mills, que ela te capacita a dar a aula, né? Ela te ensina, te mostra, te dá todo o recurso, todas as ferramentas. E aí, em alguns que eu fiz, nos primeiros que eu fiz, eu tinha essas informações. E quando eu ia para o campo para poder ir para a prática, eu não conseguia aplicar, porque talvez eu não tivesse compreendido ou recebido realmente um método. Como mais uma vez eu vou dar o exemplo do RPM, que é um método. E aí, na hora que você se pega ali dando a aula, sem um método, sem realmente as ferramentas, sem fazer com que aquilo se repita, que o aluno entenda, que você aplique aquilo, consiga medir o resultado e acompanhamento do que você está fazendo, aquilo fica um pouco perdido. E eu posso dizer para você que eu comecei a dar valor no método quando eu percebi que ter um método, que a equipe em si, não só um único professor, mas a equipe ter um método faz com que o carro ande mais na pista, mais regular, que a engrenagem realmente funcione. Por quê? Eu conheci, você conheceu e provavelmente todo mundo que está ouvindo e assistindo aqui a gente, todo mundo já conheceu aquele professor que chega realmente para dar aula na hora, com um playlist montado na hora, ou às vezes nem um playlist montado. Agora que a gente tem Spotify, né? Porque nós somos... Play, né? Exato, a gente é da geração CD, né? Então, às vezes, era muito mais difícil o cara trocar a música, porque ele levava o mesmo CD, isso era muito pior. Com o Spotify, isso se amenizou um pouco, porque ele tem um playlist maior. Mas mesmo assim, quando não tem o método, ele repete as mesmas músicas, falando só da parte musical. Mas, voltando a esse raciocínio, você não ter um método fica uma coisa que você convence a pessoa 1 ou 2 vezes, mas você não conhece a pessoa por 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos pedalando com você, se você não tem um método. E aí que vem o peso do campo, sabe? Mas será que é importante ter um RPM? Será que é importante ter um bike class? Será que eu preciso da franquia da Spin Soul para poder? Cara, você precisa por quê? Porque é um método. As pessoas elas vão se vincular a essa estrutura que é organizada, que é treinada, que é testada, que os professores são capacitados, que eles fazem e seguem a mesma linha. Então, quando a gente fala do método, não é só a venda de uma marca, mas é sim a aplicabilidade desse método e o quanto ele faz diferença quando você não tem. Que é isso que eu ia falar agora, cara. Assim, para mim, a maior diferença, né, meu, é que o professor ele consegue dar atenção para o aluno dele quando ele tem o método, porque ele se prepara com o método, né, o método traz para ele a preparação, e a partir daí ele vai lá e cuida mais do aluno. O que você vê mais nisso, ou você concorda com isso, em relação à maior diferença para o professor, cara? Eu concordo exatamente com isso. É uma coisa que eu tenho falado muito para os professores, que hoje eu estou dentro de uma academia que o time não foi um time que eu formei, é um time que já existia. Essa é uma diferença muito grande. Quando a gente for falar de gestão, a gente fala um pouquinho disso, entra mais nesse tema. Mas eu acredito exatamente nessa sua fala, que quando eu tenho essa preparação, esse método, que eu já tenho a prática dele, já tenho o conhecimento, já tenho toda a parte didática dele, já sei a organização da minha aula,
me sobra mais tempo para cuidar do que é o mais importante, que é o aluno. Exato. De cuidar da necessidade dele, de acompanhar ele, de fazer todo o pré, pós, durante a aula ali, que envolve, e que é o que atrai ele a voltar realmente, né? Criar essa empatia com ele ali, mostrar que eu estou ali para servir ele mesmo e para oferecer para ele o melhor atendimento. Como você mesmo diz no RPM, a melhor jornada, porque o método está ali, está pronto, está no meu bolso, eu já sei o que eu vou fazer. Eu consigo mexer com todas as ferramentas sem me preocupar. Quando eu não tenho isso, não me sobra tempo para cuidar das pessoas. Exatamente. Eu fico muito mais concordo. preso à estrutura, entendeu? Total. E, por exemplo, cara, você como foi, agora voltou, né, para essa parte da gestão, coordenação, faz muita diferença tanto na hora de coordenar e gerir e na hora de contratar um professor que trabalha com uma metodologia, cara? Faz. Na gestão, a gente vai falar do racional, número. Quem trabalha com método tem número melhor do que quem trabalha sem. Fato. Você pode ser ali um artista circense ali, toda aula você fazer uma nova dramatização teatral, mas o aluno quer resultado. Ele quer sair dali e saber o que ele fez do começo ao fim. E quem talvez não tenha um método sofra mais com isso, porque nem todos os alunos gostam só da festa. Eu falo porque eu tenho alunos que que treinam para o Ironman, que são triatletas, eu tenho alunos ciclistas que pedalam fora, mountain bike, speed, eu tenho aquela aluna que vai só pedalar na academia, eu tenho vários perfis de alunos e o método me dá essa condição. Quando eu falo da contratação, eu falo que na contratação já é algo que te traz segurança. Quando eu sento para falar com as pessoas, olha só, eu tenho um método de ciclismo indoor, o Bike Class, é um método que eu, junto com uma galera, nós criamos e desenvolvemos, que já tem mais de 7, 8 anos, isso impacta mais na contratação. Então, se você sentar comigo e falar, olha só, eu sou treinador de RPM há mais de 15 anos, eu vivo essa modalidade há mais de 15 anos, esse é o impacto na contratação. É você ter propriedade do que você está fazendo. É uma prova também, né, cara? É uma prova de que você sabe o que você está fazendo. Se você sobreviveu tanto tempo dentro de uma modalidade, né? Vamos dizer assim, né? Que, segundo os dados, mostra que a vida de um professor de ginástica ela é bem menor que isso. Só para você ter noção, cara, se não me engano, Rodrigo, na última pesquisa que foi feita, cara, a vida média de um professor de ginástica, de ciclismo indoor e tal, cara, fica entre 2 a 4 anos, acho que, né, 2 a 5 anos até, que a gente viu naquele GFM junto. Então, você imagina que um professor que fica ali sozinho, ele tende a ficar de 2 a 5 anos dando aula. Depois, cara, ele migra para outras coisas porque ele acha que aquilo não funciona mais, né? Então, olha a importância, né, de você ter, né, o método e se você sobreviveu há tanto tempo, isso gera um impacto na sua contratação. Exato. E isso aí, eu acho que a gente vamos falar de uma parte que interessa a todo mundo que está ouvindo. A mim, a você, a todos aí que são profissionais de ciclismo indoor, professores de ciclismo indoor que atuam na área. Isso gera impacto até na tua remuneração, no teu valor da aula. Quanto especialista você é? Se você não é um especialista e está ali por muitas vezes apagando um incêndio, fazendo uma substituição, sendo jogado na cova dos leões ali, porque é assim que a gente se sente quando a gente entra em algo que a gente não sabe, a gente não domina, e mesmo assim a gente aceita aí, isso não me faz diferente do mercado. Agora, quando eu tenho um método, quando eu tenho experiência, quando eu tenho anos que eu estou atuando, quando eu tenho um perfil de alguém realmente que vai inspirar outras pessoas, isso tem um valor. E por muitas vezes é um valor que não compensa você sair disso para fazer outra coisa. E, cara, isso aí já abre a segunda parte do nosso podcast, que é a hora que a gente vai falar de carreira, meu. Olha que louco, gente. Você que está aí, ó, me vendo no YouTube, vendo o Chiaradi aqui também do meu lado, e, né, ouvindo no Spotify, naquele tocador seu preferido, presta atenção. Olha só, a gente saiu da metodologia, a importância de você fazer um treinamento, de você fazer uma capacitação, de você participar de algo que te torna um professor, instrutor, whatever, ou como se chama isso, né? Na metodologia, né? Cada metodologia chama de um jeito, porque agora, imagina o seguinte, ó, isso que o Rodrigo acabou de falar, meu,
Cara, eu acho horrível, mas vou até fazer aqui para aparecer no YouTube. Vamos pegar o gancho, né, cara? Eu Eu odeio já essa- sei, eu sabia. odeio. Sabia que você ia falar isso. Eu acho péssimo pegar o gancho, né? Mas, enfim, o cara que, pô, você acabou de falar, meu, quando a gente fala de carreira, né, você vê, a gente veio de um professor que começou, fez um curso, às vezes ele é novato, aí ele vai começar a pensar na carreira dele, ele precisa de uma organização pessoal, né, Rodrigo? E isso, cara, também está dentro da organização pessoal dele, né, velho? Ser um cara mais preparado, não é isso que você, como gestor e como profissional, que foi o que você Sim, fez, né, velho? exatamente. Eu acho que é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. Eu vejo assim, é, na minha cabeça, eu sempre tive uma ambição. E por muitas vezes, quando eu falava lá em Minas para os meus pais, que hoje são pessoas que, assim, são as pessoas mais importantes da minha vida, né? Sempre foram, mas como eu estou longe deles, eu sinto muita falta do dia a dia, né? Eles Imagina. sabem disso. Ainda mais você, que é Mas eu, caseiro do né? caramba, né, velho? Fala O sério. tempo todo eu falo deles, mas no começo eles não entendiam o que era ambição, porque eles acharam, nossa, como assim? Você vai ser ambicioso? Não, eu tenho uma ambição de crescimento, eu tenho uma ambição das pessoas saberem quem eu sou, eu tenho uma ambição de realmente chegar num lugar que lá atrás nem vocês acreditavam nisso, entendeu? E eles hoje entendem o significado dessa palavra. E eu acho que para esse sentido da carreira, o cara precisa ter essa ambição, e para ter essa ambição, ele precisa ter essa ambição, e para ele conquistar, ele tem que ser uma pessoa bem preparada. Porque eu falo, Tonão, hoje no mercado, a gente. Você precisa de muito pouco para se diferenciar, cara, muito pouco. Eu vejo pelo mercado de trabalho os professores que chegam para mim lá, que estão comigo, e vários que já passaram, e você também conhece aí milhares, né? Durante toda a sua carreira de treinamento, você já conheceu milhares. A gente precisa de pouco porque a gente tem que fazer o que é para ser feito Eu ia da falar o que maneira falta, correta, velho, é fazer o que tem entendeu? que ser feito. Você não precisa fazer nada mais, é fazer o que tem que ser feito. Você foi lá, fez o treinamento, aprendeu a metodologia, aplicou, tem as ferramentas na mão? Aplica, porque ninguém aplica. Se você aplicar, você já é diferente. Então, acho que a carreira, quando a gente olha para ela, a gente tem que pensar nisso. O que realmente eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu preciso fazer e a forma que eu preciso fazer. E por muitas vezes é só você aplicar o que você aprendeu. Então eu falo, no By Class, a gente não tem um bicho de 7 cabeças. A gente tem uma estrutura, a gente tem uma organização, um gráfico da aula. Você precisa aplicar isso, aplicou isso. Você pode colocar, falar que é By Class. Mas você precisa aplicar assim. Se você fizer de outra forma, a gente não vai Rodrigo, te credenciar assim. assim, ó, eu adoro esse tipo de coisa, né? Eu falo que eu vou lá, faço curso, assisto as coisas novas, mas eu gosto dos, sabe, parece que eu falei esses dias que acho que é meio problema de treinador, muitos anos, né, cara, pegando nuances, né, cara, que você tem que estar atento aos acentos, como muitas vezes as pessoas dizem, né? E recentemente eu participei do Mundo FL do Érico Rocha, né, cara? E ele falava um negócio muito louco, cara, que o faixa preta, que é o cara, o, 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 ele fez uma comparação com o judô, né, meu? O faixa preta não é o cara que faz malabarismo, é o cara que faz o básico muito bem feito, que ele sabe exatamente porque ele começou faixa branca, ele tinha X golpes, ele precisou fazer tudo muito bem feito. Quando ele vai para a faixa preta, ele não esquece os básicos, ele só põe mais um pouco em cima. Vai para azul, sei lá, eu não sei as cores, viu, gente? Você que é do judô aí. Uhum. Aí depois ele vai para verde, depois vai para laranja, depois ele vai para marrom, depois ele vai para preta. Só que não é assim, ó, uma coisa exclui a outra, é uma coisa a mais que a outra. Só que ele Agrega outra. agrega a outra, mas ele tem que continuar fazendo muito bem feito o básico. E ele já fez tantas vezes que ele se torna um cara muito bom. E o que às vezes a gente vê é que o cara vai lá, pega a metodologia, põe dentro do bolso, né, meu? E às vezes deixa de usar. E aí, velho, falando nisso, né, cara, e isso que você falou do cara fazer só o que tem que ser feito, né, velho? Às vezes, para ele ganhar bem, como você já puxou da outra perna lá, né? A hora que você falou lá no começo, ele não precisa ser o coordenador, né, Rodrigo? Ele pode ser um professor fodástico, né, velho? Ele pode ser um super professor,
mas que ele precisa ter metas e objetivos, né, velho? Porque você tinha as suas, não tinha? Quando você virou e falou, ó, eu vou. Exato. É o que a gente chama do professor superstar lá, que a gente fala no GFM, né? Inclusive o GFM tá voltando agora, vai ser bem bacana. Eu acho assim, cara, o lance da ambição é uma coisa muito forte, né? Porque eu lembro de uma situação que eu vi que talvez caiba como esse exemplo. Eu, quando vim para Campinas, eu fui trabalhar numa academia e eu dava aula só de sexta-feira na academia. E desde aquela época já existia aquele controle de sala, número de participações, mas eu não entendia como funcionava todo aquele scout, mas eu achava aquilo interessante porque eu não tinha vivido aquilo ainda. Eu dava aula de sexta-feira, então eu conseguia ver como tinha sido toda semana, porque o meu scout era o último. E aquilo começou a ser uma referência para mim. Eu comecei a falar, eu quero ser o cara que mais enche essa sala aqui. Entendeu? Faz aí, vai. Tipo assim, para você que está ouvindo esse podcast, presta atenção. Número serve para te motivar também, não só para te desmotivar, entendeu? E se sua sala é vazia, você tem chance de mostrar que você pode enchê-la e não fique triste com a sala vazia. Exatamente isso. E aí, aquilo podia, no começo, doía um pouco, porque eu não era uma pessoa conhecida na academia, enfim, dava aula de sexta, dava aula, era 5, 6 e 7 na sexta, 5 da tarde, 6 e 7. Imagina, 7 já não tinha mais ninguém. Imagina. Enfim, e aquilo começou a ser uma referência para mim. E eu comecei a mês, chegou em 6 meses, eu já tinha o dia mais cheio da academia. No final do ano eu já estava assim, bombando, esmagando. Eu lembro de dar um power jump na época e na sexta meu power jump dava 35, 40 pessoas. Animal. Enfim, e assim, esmagava. E aquilo começou eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, eu vou pedir um aumento. Eu vou pedir um aumento porque o meu resultado prova isso. É a forma que eu tenho de mostrar que eu preciso ganhar mais. Era uma academia distante, né? Eu ia de ônibus na época e tal. E eu falei, puta, minha deixa. Quando eu saí de férias, eu estava para voltar nas férias, quando virou o ano, eu liguei pro coordenador da época e falei, ó, fulano, queria marcar uma reunião com você antes da gente voltar às aulas. Eu também preciso falar com você. Eu falei, puta, beleza, ele quer falar, eu quero falar, eu já vou chegar, já mostrando para ele os números. E eu anotei todos os números. Outra dica, né? Eu tinha o meu controle junto com a controle da academia. Não podia ser uma coisa que eu não soubesse quanto dava. Cheguei para a reunião, já saí de casa, já com o peitão aberto. Falei, agora o negócio vai ser assim. Cheguei lá, o cara sentou na mesa, colocou todos os números. Foi uma coisa que me marcou muito e que é uma coisa que eu trago para a minha gestão como um grande ensinamento e que eu aplico até hoje. Ele sentou na mesa, falou, olha só, os seus números são os melhores números da ginástica, eles foram os melhores por acho que 6, 7 meses, eu estou aqui para te oferecer, na época eu tinha 3 aulas, 6 aulas a mais do que você dá, então você vai para uma grade de 9 aulas, estou aqui para te falar que a sua aula já foi ajustada para tanto. Ponto que você para os meninos, comigo? Né, velho? Ponto para os meninos, né? Tipo, o que você queria falar comigo? Nada não, só tenho que falar obrigado. Eu falei, então, cara, não, ia chamar você para tomar um café, só era isso. Né? Boa. Cara, e isso foi muito legal, velho. Meu, e isso, velho, já, pô, eu nem vou fazer a próxima pergunta aqui, que ficou sem graça. Por que crescer na carreira, gente? Por quê? Por causa disso, velho. Por que você tem que querer ser bom pra caramba? Por que você tem que querer ser muito bom? Por que você tem que ter uma organização pessoal? Por que você tem que ter metas e objetivos? Porque você cresce. E fala aí, agora, como o cara que, pô, qual a importância de ter um cara desse no seu time hoje, Rodrigo? De 0 a 10, velho. Cara, tô até arrepio, tipo, é 11, né? É absurdo. Eu falo, olha, Cara, passaram alguns talentos pelas minhas mãos. Não foram muitos, mas passaram algumas pessoas que eu falo, putz, eu daria tudo para ter esses caras do meu lado de novo. De novo no sentido de que são os caras que fazem acontecer, né? Quando eu falo caras, são meninos e meninas, né? Pessoas. E eles tinham essa pegada. Esse incômodo, sabe? Ficavam o tempo todo me questionando. Por que não pode ser mais? Por que não pode ser assim? Porque eles não eram caras que falavam amém para mim. Eles nunca falaram amém. Eles ficavam sempre cutucando.
E isso foi uma coisa que me trouxe, assim, que daí vai entrar no outro ponto daqui a pouco, que é o lance da gestão, né? Quando que eu entendi de fato o que era a gestão, sabe? E eles eram assim, e são essas pessoas que realmente são hoje destaques dentro da nossa área, que passaram por mim e que eu olho para os caras hoje e tenho muito orgulho de ver onde eles estão, porque são pessoas com esse perfil, o perfil da ambição, o perfil da dedicação, o perfil do comprometimento, o perfil da constância. Todas as semanas eu vou fazer desta forma. Esse é o protocolo meu durante a minha aula. Esse é o método que eu vou aplicar. É você começar uma aula de body pump e terminar como tem que terminar. O básico sendo assim feito na sua excelência, porque o resto você sobra, cara. Você sobra. Entendeu? E aí, né, velho, cara, a gente olha, né, meu, nessa hora e a gente fala assim, né, cara, a gente precisa de um super professor, porque o super professor, cara, ele vai aparecer, ele vai ganhar melhor, ele vai, cara. Ah, não, eu não ganho bem onde eu dou aula, mas uma hora vão bater na sua porta se você continuar sendo bom. Entendeu? Uma hora, Exato. aquele momento, né? Aquele momento que o professor se dedica, que ele faz o que tem que ser feito, que às vezes ele faz um pouco a mais do que tem que ser feito, que ele estuda, que ele treina e que ele vai lá e faz acontecer, como você disse, alguém vai notar ele, seja hoje, amanhã, depois, na academia que ele está, ou em algum lugar, vão bater na porta dele e falar: vem, que Exato. agora vai Exato. ter tudo que você precisa. Entendeu? Então, cara, para você que está me vendo no YouTube, ou para você que está ouvindo esse podcast, cara, ouçam as palavras de quem coordena, de quem coordenou uma academia que tem a maior sala de ginástica do Brasil e que hoje faz a gestão de uma academia inteira, não só da ginástica, né? O que é isso que hoje você está fazendo. E aí, cara, eu vou dar uma pendurada aqui, porque para você que está assistindo no YouTube, você não vai ver o pitch, né? Mas se você quiser dar um pouco de risada e saber quem é o nosso apoiador, vá lá no Spotify, ouça esse episódio no Spotify que você vai ouvir quem é nosso apoiador. E, ô Rodrigo, às vezes, cara, que nem ó, você falou assim, você, Rodrigo, quis ir para a gestão, né, velho? Você quis ir para a gestão. Mas o cara que está ali, está ouvindo a gente, é professor, talvez ele não precisa. Ele pode ser um super professor, como a gente disse. Por que você, né, quis ir para a gestão? Como é que começou esse negócio Rodrigo e gestão? Entrando na terceira Cara, parte do nosso podcast, claro, deixa eu avisar, galera. isso, né? O lance da gestão foi uma coisa que, assim, eu por muito tempo fui um gestor, aquele gestor da década de 80, assim, né? Aquele que só fazia o leve trás. E aí não era um gestor, era muito mais um comunicador, enfim, um pombo-correio, alguém que pegava a informação do dono e levava até o professor, sabe? Péssimo, mas deixa eu te falar, Ou que fazia... como é que começou, como é que despertou, Rodrigo? Porque assim, ó, eu lembro de você vindo para dar aula, certo? Quando eu Sim, te conheci, você veio para dar aula. sim. Em algum momento, velho, você... Porque, cara, é assim, ó, a gente sabe, né, saudoso Simon Sinek, que escreve né, um dos melhores TEDs e livros sobre liderança é dele, né, velho? Ele manda bem Sim, é demais. dele. Ele Ele manda é bem demais. meu ídolo. Não tem nem o que falar. Bernardinho Rezende, enfim, nós temos N líderes para falar aqui, mas o Simon Sinek é um cara que discursa muito bem sobre o tema, liderança, enfim. Eu sei que você gosta dele também. Mas eu acredito que líderes podem ser construídos. Eu acredito nisso, ainda mais hoje. Se o cara quer. Sim, Mas onde foi que, sim. sabe, deu aquela pontadinha, aquela ferroada, ou que momento saiu aquele ar diferente do tipo, eu quero ser um coordenador ou gestor? Manda aí. Quando eu percebi que o que eu estava fazendo, o que eu fazia dentro da academia, na parte de organização, estratégia e aplicação, dava muito resultado e as pessoas vinham fazer parte daquele processo comigo. Legal. E quando eu comecei a perceber que as pessoas que estavam junto comigo, não estou falando de alunos, professores, estagiários, vendas, enfim, quando eles estavam curtindo o processo, estavam tendo
êxito também no que eles estavam fazendo, sobre a minha gestão, sobre as minhas orientações, sobre o meu aparato ali, eu comecei a ver que aquilo ali era o que mais me deixava assim satisfeito na minha área. E aí, óbvio, né? Quando eu fui ler, estudar e entender todo o processo da gestão, quando eu fui buscar muito mais, quando eu fui me especializar nessa área e ver que tudo que eu lia batia com o que eu fazia, batia com os meus valores, os meus ideais, os meus objetivos, as minhas metas, eu falava, cara, parece que eu estou lendo algo que eu escrevi. Você vê como que é muito louco quando a leitura ela te traz essa percepção. É legal, né, velho? Não é aquela coisa que você leu e que você vai fazer. Não, você fez, cara, na hora que você leu aquilo, comprovou. Como se fosse uma prova. Eu falei, cara, esse é o meu caminho. E aí eu comecei a perceber que o que mais me satisfazia como gestor era desenvolver pessoas. Massa. Eu tenho alguns casos interessantes, né? Eu peguei, vamos supor, vou dar um exemplo do Gui, meu primo lá. Ele fez educação física porque ele se inspirava em mim, né? Por ser da família, estar ali próximo e tudo mais, vir para Campinas, vencer na vida e tal, ficou legal, foi um modelo. Quando ele veio muito cru, desenvolver ele, e hoje ele estar trabalhando na gestão é algo que me satisfaz muito, porque eu, de certa forma, contribuí para esse desenvolvimento dele. Um outro caso, uma professora que estava querendo voltar para a cidade dela porque estava super desmotivada na área. E eu fui lá e resgatei essa pessoa. Falei, não, você tem talento, você é excelente no que faz, você é dedicada, você só está desestimulada por outros motivos. Eu fui lá, ajudei ela e aquela pessoa reacendeu aquela chama e voltou a atuar com excelência. Isso me satisfaz como gestor. Pô, eu tenho uma super dica para você, cara. Uma super dica. Rô, a Paulinha fez um curso sobre análise de perfil comportamental. Isso ela fez por causa do negócio de emagrecimento, lá dos programinha dela, lá que, vai ser ímpar. A Paulinha analisa o tipo de perfil de comportamento da pessoa e como ela reage a algumas coisas que a pessoa não é disque, porque não é falado, ela não sente, não é consciente, desculpa, a minha gurua está aqui do lado. Aí ela não é consciente, mas, cara, quando você sabe do seu liderado qual é o perfil dele, você consegue dar para ele missões ou tarefas, ou, enfim, você sabe como lidar com ele para que ele consiga realmente, efetivamente fazer e ter sucesso. Depois, velho, se eu fosse você, nossa, marca uma hora para ela te explicar, porque, brother, eu vou te falar uma coisa, pode e fará toda a diferença do mundo. Com certeza. Eu fiz com os treinadores de RPM, e, cara, você não tem noção. Você não resultado tem noção. Não, você que está hoje como líder geral, cara, nossa, vale a pena você sentar com ela, fechar um pacotão com ela para analisar seu time inteiro, porque, Rodrigo, é surreal, cara. É surreal. Que massa. Porque tem a ver com isso que você falou. Porque o que acontece? Às vezes o líder, cara, ele vai por tentativa e erro. Entendeu? E a tentativa e erro já traz para você assim, ó, é 50-50. Né? Você pode acertar, você pode errar. Sim. Com essa análise que a Paulinha faz, e, para você que está ouvindo aqui, gente, você que está ouvindo aqui, se eu fosse você, entrava em contato com a Paulinha, @paulinha_lanzilota, para fazer a sua análise. Porque, cara, quando você sabe quais são os seus possíveis erros, o meu relacionamento, cara, minhas discussões, você sabe que eu sou o cara da discussão. Mudou muito, né? Nossa, velho. Isso, assim, daquilo que a gente já, né, falou que eu já tinha posto para mim como mudança, agora tem hora que eu vou ter um comportamento ou eu desacelero, porque eu lembro que a Paulinha falou, esse é um comportamento que você tem quando você está muito assim, isso vai te atrapalhar. Aí eu desacelero. É bem legal. Depois conversa com ela. Que massa. Agora fala para mim, cara. Eu quero duas coisas assim, ó, pontuais, tá? Pontuais, direto. 2 pontos. Qual foi o maior aprendizado da gestão que você trouxe, né? Que você teve e que vem usando isso como aprendizado, né? Como lição. E qual foi a maior dificuldade de um professor que, entre aspas, não foi tão preparado para ser gestor, né? Porque no começo você não tinha sido preparado para isso. Conta aí esses 2 pontos
para quem está ouvindo, o maior aprendizado e a maior dificuldade dessa transição? O maior aprendizado da gestão para mim é desenvolver uma das maiores competências que um gestor tem que desenvolver. E isso eu já li em vários livros, que é o saber ouvir as pessoas. Isso para mim é o maior aprendizado, é eu parar, assim, às vezes parar o meu pensamento, o meu raciocínio, parar para ouvir o que o outro está falando e poder dar a atenção necessária que ele realmente deseja naquele momento ali, para que depois eu possa argumentar. E eu vejo, não só por atuar na gestão, mas vamos supor, eu trabalho num colégio que eu tenho gestores também que, né, estão acima de mim lá, e eu vejo que esse é um grande problema e que para mim foi um grande ensinamento, né? Quando eu comecei a dar atenção para ouvir as pessoas. Simon Sinek fala muito isso também. Muito. Um grande... A segunda pergunta, você falou do... Maior dificuldade. Qual é a maior dificuldade que você enfrentou, né, cara? Esse aprendizado, puta dica. Você que está aí ouvindo, assistindo a gente pelo YouTube, ouvindo no Spotify, ou em qualquer lugar. Cara, puta dica do tipo... Cara, é o que o Érico Rocha mais fala, viu, velho? Ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Elas estão ali para te dar as coisas. Você só precisa ouvir. Exato. Exatamente isso. O maior desafio, né? Você perguntou. Desafio. O maior desafio, dificuldade, né? Para mim, a dificuldade. A maior dificuldade para mim foi entender que nem tudo vai sair da forma que eu gostaria que saísse. Vou dar um exemplo prático, assim, direto. Se eu tenho um dono de uma academia, um proprietário, e eu sou coordenador, eu tenho que entender que a minha vontade talvez não seja a vontade do dono. E esse é um grande desafio. Essa é uma grande dificuldade. Por muitas vezes isso foi antes, né, cara? Isso foi um muro muito grande na minha frente por muito tempo. E eu vi que chegou uma hora que aquilo ficou tão desgastante, assim, ficou tão... a relação ficou tão ruim, assim, porque eu precisei entender que a cabeça dele pensava de outra forma, tinha outra prioridade, tinha outros números, e talvez o que eu estava levando para ele ali estava sendo um pouco menos tangível, sabe? Mais intangível, assim. Então, não tinha essa clareza. E não era uma clareza que não estava sendo claro na forma que eu falava, não era a prioridade naquele momento. Então, às vezes, a minha vontade não era a vontade exatamente de quem estava acima de mim. E isso pode acontecer com o professor, entendeu? Exato. O professor e o coordenador, né? O coordenador. Exato, entendeu? Isso é muito legal. Mais uma para você conversar com a Paulinha que vale a pena, velho. No começo, velho. No começo eu me senti no Big Brother aqui, porque eu acordava, ela olhava para mim e falava: hoje você tá muito isso. Foi sinistro, tá ligado? Mas enfim, nada como ser um grande modelo de negócio para ela, Sim, entendeu? Porque se ela conseguiu claro. fazer comigo, ela pode fazer com qualquer pessoa. Ela tá aqui do meu lado. Isso que eu ia falar. Se ela fez isso com você, ela já tá mega capacitada a fazer com todo mundo, viu? Você e aí, velho, tadinha. Sabe o que a gente falou de praticar e fazer o básico, cara? Quando ela fez comigo, eu olhei e falei, mas peraí, se você fazer com todos os meus mentorados? Cara, ela fez mais de 20, porque eu dei para todos os meus mentorados, para o pessoal do Dream Team, dei para os treinadores, dei para uns amigos, falei, quem faz essa porra, porque todo mundo que convive comigo, eu preciso saber quem é agora, Rodrigo, porque é muito mais fácil. Você entendeu, cara? Quando eu vi que comigo funcionava bem pra caramba e eu sou um burro para essas coisas, eu virei e falei, cara, imagina com as pessoas. Entendeu, meu? Eu falei, caraca, bro. Aí eu virei e falei, não, peraí, bom, faz aí. O primeiro foi golaço, bro. O primeiro foi um golaço. Que massa. Então, cara, porque isso que você está falando é de alinhamento, né? E agora, para mim, assim, se você fosse resumir, tá vendo? Resumir, uma palavra, gestão. Qual é a palavra, na sua opinião, que resume a gestão, cara? Objetivo. Objetivo. Animal.
E ó, para você que está ouvindo esse podcast agora, você deve estar perguntando: caraca, meu, ele falou que tinha 4 partes. Exatamente, a gente acabou a terceira parte. E a quarta parte agora vai falar de algo que o Chiara já mandou muito bem, sempre mandou muito bem, né? Isso ele já até comentou um pouco aí. E o quanto, né, meu, eu e ele gostamos de discutir esse tipo de coisa, né? Porque o Chiara é o líder de Simon Sinek e eu sou um líder meio número, né, meu? Eu adoro números, entendeu? A gente, pô, acho que se a gente fosse trabalhar junto, a gente ia mandar bem, velho. Com certeza. E aí, essa quarta parte vai falar de liderança, porque vocês viram que a gente fez uma ponte para as coisas, né? A gente começou falando sobre metodologia, a importância de você ter uma metodologia, porque isso pode alavancar sua carreira. Alavancando sua carreira, você pode querer ir para a gestão, que foi o que o Chiara já fez. Só que para você ser um grande gestor, você precisa ser um grande líder e liderar pessoas. Eu, Cláudio Tonon, acredito que liderar pessoas tem muito a ver com exemplo. Rodrigo, fala para mim, o que é liderança para você, bro? O que você falou, né? A gente é um tema que a gente fala, a gente vem conversando, sei lá, há anos disso já, né? Engraçado que a gente conversava indiretamente, quando talvez a gente não, pelo menos falo por mim, não tivesse tanto conhecimento, mas depois que passei a estudar, a ler, a gente compartilha muita coisa que a gente lê, a gente, né, se comunica bastante em relação a isso, eu e você, e também outras pessoas. A gente talvez hoje tenha essa clareza que é a única, não é a possível, é a única forma da gente liderar é pelo exemplo. As pessoas, a gente vai conseguir atrair, arrastar, motivar, incentivar as pessoas, dando o exemplo para as pessoas. E dar o exemplo para as pessoas nem sempre é fazer o melhor do que as outras pessoas fazem. A gente não quer dizer isso, mas é você estar ali todos os dias, em todos os momentos, fazendo o que é para ser feito da maneira correta, não da maneira na melhor, digamos. Eu posso ser um ótimo professor de ciclismo indoor, mas eu não preciso ser o melhor do país ou do mundo para ser um líder. Mas eu posso ser um ótimo dentro da minha academia, eu posso ser referência dentro da minha cidade, eu posso ser uma referência de ser o cara que mais se especializa naquela área, que mais busca conhecimento, e isso me torna um exemplo. Então, quando você tem essa clareza da liderança e quando você começa a perceber que as pessoas elas começam a vir atrás de você, começam a te ouvir mais, entendem que você é realmente um exemplo para elas naquilo que você está fazendo, né? Falando do professor de ciclismo indoor, você ser uma referência dentro do teu trabalho, isso te faz um líder, né? E é óbvio que se você estudar, se aprofundar, entender e quiser realmente atuar nessa área, você vai ver que muita coisa do que você faz ali faz total sentido para sua aplicação, entendeu? Porque isso que você falou, cara, é bem legal, né, velho? Porque assim, ó, você não precisa ser o coordenador para ser um líder. Você não precisa ser o presidente da Exato. República para ser um líder. Ah, cara, Exato. a gente que gosta do Simon Sinek, né, velho? Você leu o livro dele lá, Jogos Infinitos, cara, é surreal quando ele fala isso. O Coisa também, o Seth Godin também fala muito isso, cara, você não precisa ser o dono, você não precisa ser. Não, você precisa ser a pessoa, cara, que lidera, né? No livro Tribes, né? No livro Tribos, do Seth Godin, ele fala isso, cara. Ele fala, cara, nós precisamos que você nos liderem. Mas ser líder não é ser coordenador, ser gestor, ser dono, não. Você pode ser o professor, o líder daquele ponto que você está ali, né, cara? Rodrigo, e na sua opinião, cara, assim, se você fosse, cara, dar três características de um grande líder. Você falou que a primeira é o exemplo, né, velho? O primeiro que nem você falou explode, né, cara? É a grande forma de você liderar. Quais outras duas características você falaria que o líder precisa ter, cara, na sua opinião aí dessa sua trajetória? Eu acho que ele precisa ter uma empatia. Legal. Empatia, eu acho que é uma característica forte dos líderes e depois eu vou contar um fato para você também bacana de liderança que me despertou muito mais interesse ainda quando eu passei a compartilhar um pouco desse conhecimento. Mas seguindo a sua resposta, então empatia
E eu acredito que o líder tem que ser, e aí não é uma opinião do Rodrigo mesmo, ele precisa ser uma pessoa organizada. Ele tem que ter uma organização. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, assim, às vezes a gente acha, né, que liderar é só ir lá e puxar o carro, né, velho? Não adianta você puxar o carro e enfiar o carro no poste, né, velho? Exatamente. Ou não ter força para puxar o carro, né? Você precisa estar organizado, com tudo planejado, enfim, com uma estratégia, né? Eu falo muito da palavra estratégia. Você ter uma estratégia para a ação que você vai fazer ou para, enfim, para a implantação de uma metodologia, enfim, você precisa ter uma estratégia, uma organização para que as pessoas olhem para aquilo e se inspirem naquilo. Acho que e aí a empatia é você olhar para o perfil de cada um e saber adequar para cada pessoa, entendeu? Muito legal. Cara, vou contar uma história que acho que eu nunca contei aqui, cara, no podcast, né? Às vezes, acho que para você eu já deve ter contado. Em 2005, cara, tipo em setembro, outubro, acho que até um pouco, finalzinho de 2005, começo de 2006, eu recebi uma mensagem da Raquel Bonetti falando que ela tinha me indicado para ser o coordenador da ginástica da Fórmula em Campinas. Meu filho tinha acabado de nascer, cara, e eu tinha posto para mim que enquanto eu pudesse eu ficaria com ele todas as tardes. Então eu tinha aberto todas as tardes dos meus dias para ficar com ele. Entendeu? Era algo que eu queria muito ser pai, né, cara? E aí ela falou, cara, ela me ligou tipo numa terça-feira, ela falou assim, ó, você tem que vir amanhã falar com o Paulo, porque o Paulo que tá encabeçando essa seleção. Eu, putz, né, velho? Fui para São Paulo, cheguei lá na sala do aquário, né, que era lá na Demóstenes, né, na sala da Laboricista. Sentei com o Paulo, ele começou a fazer umas perguntas meio estranhas para mim, né, cara? E eu caí na besteira de perguntar para ele qual era o horário que eu ia ter que fazer. Né, mano? E para você que está ouvindo esse podcast e assistindo isso aqui no YouTube, cara, tá vendo a minha cara, né? Se você não está ouvindo o podcast, vai para o YouTube ver, né, lá no canal do Universo do Ciclismo Indoor. O Paulo disse o seguinte para mim, ele não me explicou nada, velho. Ele falou assim para mim: assiste um filme. O filme chama Fomos Heróis, do Mel Gibson. E se você está ouvindo esse podcast, eu não vou falar o que acontece no filme. Vai lá e assiste. E depois você comenta aqui no YouTube o que esse filme fala de um grande líder. Entendeu? Então, meu, é o cara, né, Rodrigo, que você falou que ele vai estar lá o tempo que ele precisar estar, né, velho? O líder, ele não mede. O grande líder, ele não mede, ele não pergunta quantas horas, que horas são. Né? No filme tem duas cenas, eles dão um zoom na cena, Rodrigo, e mostra, tá ligado? E aí você fala, caraca, velho, a hora que eu assisti o filme, eu virei e falei assim, maldito aqui alto, tá ligado? Aí, né? Enfim, né? Mas é o que eu grande falo, Tonon. Eu falo para as pessoas do lance do que é tangível e o que é intangível, né? A gente não consegue medir o trabalho da liderança só pelo número que aparece. Sim, total. Porque vai muito além disso. Eu falo pela liderança que eu tive na outra academia, que está acontecendo agora nessa. Eu tenho que estar disposto a falar com todas as pessoas, a ajudar todas as pessoas em qualquer horário. Por mais que eu tenha o meu horário, por mais que a pessoa tenha o horário dela, e por mais que cada um tenha a sua necessidade, eu tenho que ser uma pessoa acessível. Talvez essa seja uma competência muito grande da liderança, ser uma pessoa acessível. Porque isso motiva as pessoas, isso atrai as pessoas. E você acha que esse é o maior desafio, na sua opinião? Qual é o maior desafio? Você acha que esse é um dos maiores desafios do líder, cara, ser acessível? Porque ele tem muitas coisas para fazer, né, velho? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Eu acredito que sim, no sentido de que às vezes a gente acha que a liderança ela tem um horário, né? Aí eu estou trabalhando ali de tal a tal hora, depois disso eu desligo. Você tem o seu descanso tudo, mas as pessoas elas têm uma necessidade em falar com você. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu muito engraçada, que eu trago esse exemplo para o GFM, eu trago esse exemplo para vários lugares que eu falo sobre liderança e gestão. Eu já cheguei a sentar com um professor que estava super desmotivado, com os números em baixa, e era baita talentoso, tinha todas as ferramentas, um baita de um profissional, mas que estava tendo
um conflito entre a vida pessoal e profissional, e eu vou falar mais precisamente entre a vida financeira e a vida profissional, e eu sentei com a pessoa e falei, vamos organizar suas contas? Eu não sou nenhum expert em economia, nada disso, mas deixa eu entender o que está acontecendo, porque se você está o tempo todo falando que você está sem dinheiro, está o tempo todo pedindo adiantamento, se você está o tempo todo sofrendo com isso está minando a sua parte profissional. E eu tenho Com certeza. baita de um profissional aqui. E até chegar ao ponto das contas, fala, tá vendo? Você tem um carro que custa X R$ 1.000 aí, vende ele, vai sobrar um tanto que você paga as suas dívidas e zera a sua vida, recomeça. Pega um carro, talvez, mais em conta, que vai te atender e você arruma a tua vida. E a pessoa fez aquilo, ajustou e saiu do buraco. Isso é liderança. Isso é gestão. Eu não falei de nenhuma parte técnica. Fala aí, né, Rô? E é diferente o líder e o gestor, cara. Para mim são peças diferentes. Às vezes elas casam. E quando elas casam, Sim. porra, é animal. Entendeu? Mas às vezes o gestor é o gestor. É o cara do número, é o cara da planilha, é o cara que dá um panorama XYZ, que te fala sobre... mostra um business plan, enfim. Agora, o líder, às vezes, é o cara que só está ali para realmente inspirar, liderar pessoas. Porque o gestor tem horário. Às vezes, ele tem até horário comercial. Agora, o líder não tem horário, velho. Né? O líder não tem horário. É que nem você falou, ele é acessível. Tipo, às vezes, o cara te liga no sábado falando que tá mal e que precisa falar com você. Você vai falar não. Aí você não é o líder dele. Você passa a ser exatamente o gestor dele, né, cara? E é isso. E aí eu acho que um dos desafios também, não sei se cabe como desafio, mas a gente pode até classificar de uma outra forma. É assim, ó, você está preparado para ser essa pessoa? Porque eu posso falar, eu durmo e acordo querendo ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero estar perto das pessoas que estão trabalhando comigo. Eu quero saber da vida das pessoas, não para fazer fofoca, mas saber qual é a necessidade, o que a pessoa gosta, quais são os sonhos. Ah, você tem um sonho de morar fora do país? Puta, que legal, vamos realizar esse sonho. Porque se você olhar para trás e falar, aquele cara lá, Rodrigo, ele me ajudou a realizar esse sonho, para mim esse é o pagamento. E aí não é filosofia, não é uma coisa, não, eu ganho para fazer isso. Eu ganho, eu recebo para fazer isso. Mas isso me alimenta como pessoa. Não, exatamente. Esses dias me perguntaram assim, ó, tipo, cara, mas quanto tempo você pensa no RPM, no ciclismo indoor, nesse tipo de coisa? Todo dia, toda hora. Eu acordo e durmo pensando como é que eu posso ajudar os professores de RPM a terem uma aula melhor, a serem mais reconhecidos. Eu acordo e durmo pensando em como ajudar você, gestor, a ter uma sala de bike que tem uma rentabilidade grande. Eu acordo e durmo, cara. Não tem jeito, né? Se for diferente disso, vai ser muito difícil conseguir. Então, eu acordo, tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu assisto, eu penso, cara, como é que eu posso levar isso para o professor de ciclismo indoor? Como é que eu posso levar isso para a sala de bike? Como é que eu posso levar isso para o professor que não dá ciclismo indoor, mas que tem uma sala de bike com qualquer aula? Porque todas elas podem funcionar. Se eu não acordo e durmo pensando nisso, não vai funcionar. Esses dias eu dormi com a camisa do RPM 90, a galera deu risada. Ó, ele dorme com uniforme. Claro, velho, porque a gente é apaixonado pelo negócio, entendeu? Eu não duvido, não. Conhecendo ele, eu não duvido. Eu juro, eu postei a foto, velho. Eu dormi com a regata do RPM. Rodrigo, nós fizemos uma camisa especial do RPM 90, cara. Nós vendemos 90 camisas no Brasil. Foi animal. Que massa, demais, tá, sensacional. Você deve estar vendo aí, cara, a gente tem feito uma revolução aí, o programa ganhou um corpo diferente, a gente está, assim, isso que eu ia falar. A comunidade está feliz, tá ligado? Eu queria falar isso para você agora, aproveitar que a gente está em rede nacional, né? Fala rede nacional no YouTube, e internacional. E internacional. Falar que, olha, eu acompanho algumas metodologias, né? E, cara, o que o RPM está fazendo está, assim, muito acima da média. Queria te parabenizar, mas não parabenizar só você, porque eu sei que atrás de você tem uma galera que também está fazendo um baita movimento. E o reflexo disso aí está sendo, assim, realmente expressivo. Está sendo realmente inspirador. Eu acompanho todos os stories, eu acompanho os compartilhamentos, curto, às vezes comento foto até de outros professores que também estão comprando, estão vivendo tudo isso, e eu acho que isso tudo tem sido fruto esse resultado tem sido fruto dessa tua dedicação, sabe? Do que você falou realmente, que você pensa como um líder
no que eu posso fazer para deixar as coisas melhores, né? Mais acessíveis, as pessoas mais motivadas. Eu acho que o lance da camiseta é uma coisa que o professor é apaixonado, todo mundo quer vestir, né, a roupa do que está fazendo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito valiosa, não é só pelo valor do material físico da camisa, mas é pro que ele representa para cada um, quando você coloca. Bro, A gente fala isso, você jogou... Foi uma cartinha para cada pessoa que comprou a camisa do R, a jersey, né? Aquela jersey, que é uma camisa de ciclismo, né, cara? Foi uma cartinha, velho. Entendeu? É Falando muito da legal, cara. história, Eu acho. tal. Foi bem legal, cara. Foi bem legal. Obrigado aí pelo. E aí você veste uma história, sabe? Então, pô, parabéns para a galera que também tá engajada nisso, porque é o que a gente falou, né, então, há meses atrás, quanto mais pessoas estiverem pedalando indoor, quanto mais pessoas estiverem praticando as aulas, quanto mais pessoas estiverem interessadas nas aulas, é melhor para todo mundo, para a comunidade de ciclismo, é melhor para a saúde do mundo, é melhor para tudo, entendeu? Então, vamos continuar nessa como diz, vertente, né, o universo do ciclismo indoor precisa estar fortalecido. É que nem eu falei, pô, eu acho que eu mandei muito bem no nome do canal, porque, cara, e é isso que... E a gente vem falando, e não é clichê, né, Rodrigo? Porque a gente vem falando disso há mais de um ano, né, bro? Que a gente vem conversando sobre isso, sobre juntar todas as tribos, sobre estar todos. Esse podcast é um sinal disso, porque nós vamos gravar um falando. Eu quero explicar para as pessoas, eu quero que você, o Gui, o Luiz, expliquem para as pessoas no podcast o que é o Bike Class. Que talvez eles acreditem que é uma aula que exista só lá dentro, da onde ela nasceu, mas não é, ela é muito maior que isso. Sabe, eu quero que o Cello explique o que é da aula na Spin Show para que as pessoas falem assim, caraca, então é isso. Então, sabe, não tem mais comparação. Quando compara, quebra. Quando compara, separa. Agora não, a gente quer juntar todo mundo. Eu acho que essa última coisa que a gente ia falar sobre dá para criar líderes, cara, gente, vou falar, eu vou meio que responder isso. Ouve esse podcast de novo, do começo ao fim, e quanto mais vezes você ouvir esse podcast, mais perto você vai, não mais perto de ser um líder, mas mais perto você vai estar de entender o que um líder faz. Ele começa lá atrás, ó, com uma super metodologia, sendo um excelente profissional, tendo metas, crescendo na carreira dele, mirando na gestão ou não. Não é, você não vai ser um cara de sucesso só porque você é gestor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você pode ser um líder como um professor, como um instrutor. A maioria começa assim. E para fechar, velho, esse super podcast, não. A gente faz, todo mundo que passa por aqui, né, deixa uma mensagem para os professores de ciclismo indoor diante de tudo que a gente conversou. Qual é a mensagem do Rodrigo Chiaradia, pai, professor, gestor, atleta profissional amador de futebol e, claro, né, um grande amigo aí. Conta aí, bro, qual a mensagem para essa galera que está te ouvindo? Cara, a mensagem que eu gostaria muito de deixar para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, para os professores, os profissionais que atuam na área, para as pessoas que amam o que fazem realmente, não que fazem por obrigação. Eu estou falando para as pessoas que amam, que veem a educação física como uma forma de vida mesmo, de sustento, que têm orgulho de falar que são professores, como eu tenho orgulho, como você tem orgulho, como a Paulinha tem orgulho, e vários que a gente conhece têm esse orgulho, é de que a gente precisa realmente estar o tempo todo querendo mais, o tempo todo mais engajado, que a gente não tem que aceitar que simplesmente e aí não é nenhuma crítica, nada disso, é só a gente entender, ter essa clareza, que eu não preciso me privar da aula para uma pessoa só para ser uma pessoa que tem uma boa remuneração. Eu posso atender 40, 50, 100 pessoas, o online está aí, né? Sem fronteiras, né? 1000 pessoas total, ao mesmo tempo, e que eu consigo sim inspirar muitas pessoas e impactar na vida de muitas pessoas fazendo o que eu faço. E melhor de tudo isso, né? Ser bem remunerado para isso. Hoje eu falo com muito orgulho que eu sou um professor de educação física, que eu saí de uma família humilde e que eu estou dando uma condição de vida para minha família que eu nunca imaginaria que seria possível. Que lá atrás
Eu não imaginaria que eu chegaria onde eu cheguei. E eu acho que ainda falta muito ainda, né? Que eu posso escalar muito mais. Mas quando eu olho para minha É história, eu só o sinto começo, orgulho né, da minha velho? história. É só o começo, né? É E isso aí. as pessoas precisam acreditar nisso, que na nossa profissão a gente tem esse poder, a gente tem essa condição. E que vão aparecer várias pessoas, né, falando que não vai ganhar bem, não vale a pena, vai dar uma aula personalizada que você vai ganhar mais pela aula. Tudo. Vão aparecer várias pessoas trazendo isso. Mas se você ama o que você faz, se você é um professor que realmente veste a sua jersey e vive o negócio, eu acredito muito que você vai ser reconhecido, bem remunerado e principalmente feliz no que você faz. Pô, animal. Pô, cara, galera, você que está aí ouvindo esse podcast, ou que se você está ouvindo, vai lá para o YouTube ver, né, a forma que o Rodrigo falou isso, velho. Você vê que é real, não é algo que não é uma frase que ele escreveu, muito pelo contrário, é o que ele vive todos os dias, meu. Não tem preço. Obrigado demais pelo tempo aí, cara. Eu falo que é engraçado, né? A gente começa a gravar, parece que não que vai ser rápido, mas a hora que a gente vê, a gente quer ficar falando, e que se a gente não encurtar os caminhos, vai até o final. Bro, super obrigado. Valeu demais, demais, demais. Gente, o Rodrigo vai dar tchau para vocês daqui a pouco, mas lembra, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, nosso podcast vai ao ar no Spotify e agora no YouTube, no canal Universo do Ciclismo Indoor. É só você digitar lá, Universo do Ciclismo Indoor, e ir para o canal. E melhor ainda, tanto no seu tocador preferido ou no YouTube, se inscreve no canal. Clica no botãozinho lá, se inscreve no canal, clica em seguir do podcast para você receber toda segunda-feira, 9h30 da manhã, a informação de que o novo episódio está no ar. E esse aqui, ó, dá para ouvir um monte de vezes para você ter grandes insights. Rodrigo, fala um tchau para a galera aí, bro. Muito obrigado mais uma vez, velho. Valeu, galera. É isso aí. Ouçam um podcast. Depois, se quiser escrever para a gente, escreve. Eu estou super à disposição para ouvir vocês, para compartilhar mais experiência com vocês, para aprender com vocês. Também lá, siga no YouTube, assista a gente. É muito bacana também se ver, né? Você vê a gente aqui na expressão. Isso aí não tem preço. E grande abraço, sucesso para todo mundo. E é isso aí. Vamos para cima, porque tem muita gente para a gente colocar para pedalar nesse mundo ainda. É isso aí. Podcast do Professor de Ciclismo Indoor, episódio número 18. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e tchau, gente!